Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: E veio então um mensageiro de Davi e disse: O coração de todo Israel segue Absalão seu filho. Então disse a Davi a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos depressa a partir, e não seja que, apressando-se, ele nos alcance e lance o mal sobre nós e fira toda a cidade a fio da espada. E os servos do rei disseram: Eis que os teus servos estão prontos, ó rei Davi, para tudo que o Senhor decidir. Diga assim comigo: eu estou pronto para tudo que o meu rei decidir fazer. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, nós sabemos aqui que Davi, ele já alcançou uma profecia que Deus havia lhe dado por intermédio do profeta, sacerdote, juiz Samuel. Sabemos que o primeiro rei da nação, quando se fala de um reino unido, o primeiro rei da nação foi Saul, e diz que todas as 12 tribos se uniram para que Saul pudesse reger a nação, ser rei sobre o povo. E diz também que depois de Saul, depois que Deus o aborreceu, depois que Deus o rejeitou, depois que ele havia muitas das vezes pecado e não havia encontrado espaço em seu coração para pedir perdão a Deus, para o arrependimento sincero, diz que Deus levanta um moço por nome Davi, filho de Jessé, o belemita, que assume o trono e também vai reinar por 40 anos. Saul reina por 40, Davi também reina por 40 anos, e diz que quando Davi agora está no auge do seu ministério, seus domínios já têm se estendido. Diz que Davi agora tem filhos e filhas, tem mulheres e mais mulheres. Só nesse texto a Bíblia vai falar de 10 concubinas, no versículo de número 16. Vai falar de 10 mulheres que estavam sobre o seu poder ou sobre a sua casa. Diz que ele tem filhos e filhas. Seu reino cresce, a família também cresce. Sabemos que depois de Davi, quem vai assumir o trono é Salomão. Salomão significa o Senhor da paz, ou aquele rei que haveria de reinar com paz. Salomão também vai reinar 40 anos. Saul reina 40, Davi 40, Salomão também 40. Só que diz que depois do tempo que Salomão reinou por 40 anos, após sua morte, o reino se dividiu. Foi composto agora o reino sul e o reino norte. O reino norte, que tem por capital Samaria, tem 10 tribos. Agora o reino que vai ficar, a qual Jerusalém vai ser estabelecida, tem 2 tribos. É necessário que surja agora um rei, um verdadeiro rei, um Senhor que pode, que tem domínio para juntar aquilo que está separado. É aí que vai chegar agora o tempo messiânico. Surgirão muitos reis, surgirão muitos profetas, surgirão muitas pessoas que irão dominar agora a nação de Israel dividida. Mas existiria também uma profecia, que da casa de Davi surgiria um rei, que dominaria sobre tudo e sobre todos. Ele seria Senhor sobre toda a nação,
e sobre todas as nações que surgiriam depois dele. O nome dele é Jesus Cristo. Ele veio, nasceu, nascido de mulher, nascido na simplicidade, nascido como um broto, surgiu em uma terra seca, em uma terra árida, e diz que assim ele foi rei. A profecia se cumpriu, e diz que ele unificou, ele estabeleceu aquilo que estava separado. Nós somos o resultado da profecia que Deus havia dado a Isaías. Nós somos o resultado da profecia que Deus havia dado a Davi lá na casa de seu pai, o Jessé, lá em Belém. Nós somos o resultado da profecia de Deus que se cumpriu. Nós estamos aqui essa noite porque Deus cumpriu a palavra que saiu de sua boca. Deus estabeleceu uma palavra sobre o seu povo. Ele levantaria uma nação, também levantaria um rei da linhagem de Davi. Ele levantaria um rei que sempre o seu trono seria eterno, não seria usurpado o seu trono. E glórias a Deus por isso, porque Jesus veio, reinou sobre nós e também reinará para toda a eternidade. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor de todas as nações. E nós sabemos que quando Davi está reinando, existe ali muita luta, muita guerra na sua casa, em meio aos seus filhos. Quem vai ocupar o trono? Existe muita briga, muito faccionismo, muita discordância. Quem é que vai assumir a cadeira depois que Davi venha descansar no Senhor? Nesse meu tempo, diz que tem Davi um filho por nome Amon. Está na Bíblia, no mesmo livro de Samuel, capítulo 13. Se você folhear algumas páginas antes, você vai chegar no capítulo 13 e vai falar que Amon, um filho de Davi, se apaixona por também sua irmã, uma filha de Davi, também em sua própria casa. E diz que Amon se apaixona por ela, e diz que um desejo tão veemente, tão feroz, ele abusa da sua própria irmã dentro da casa. Nesse ambiente de pecado, nesse ambiente pecaminoso que agora a casa de Davi se encontra, diz que aparece outro filho por nome Absalão, que revoltado com essa situação toda de Amon para com sua irmã, diz que ele vai tirar a sua própria vida. Ele assassina o irmão e foge. E nós entramos nesse contexto no versículo de número 7 de 2 Samuel 15, nesse texto que está aberto. Diz que a cabo de 4 anos aconteceu que Absalão disse ao rei. Ele já tem retornado agora para o palácio real de seu pai Davi. Absalão, depois que mata Amon, seu irmão, passa alguns anos foragido. E diz que o perdão do pai, o perdão do rei, o perdão daquele a quem Deus havia levantado, perdoou alguém que era incapaz de ser perdoado e trouxe ele de volta para a sua casa. Nós somos o reflexo de Absalão, aquele que não tinha como ser perdoado, mas o rei resolveu nos perdoar. O rei nos perdoou com amor de pai, nos considerou como filhos, e nós alcançamos o perdão de um pai apaixonado, de um pai que compreende a minha falha, de um pai que aborrece a minha falha, de um pai que rejeita o meu pecado, mas acima de todas as coisas, o amor do pai se sobressai o pecado imperdoável de um filho. E diz que Absalão agora está de volta para casa. Diz que Absalão agora está de volta em sua casa. E diz que agora ele tem um desejo de cultuar a Deus. Pede permissão ao pai, pede permissão ao rei. Ele diz: eu preciso cultuar em Hebrom. É outro texto, é outra mensagem, é outra aplicação. Diz que nesse meu tempo, quando o pai o perdoa, Absalão, diz que Absalão agora vai morar com ele. E diz que Absalão começa a tramar contra o seu próprio pai.
Eu tenho algumas mensagens que tem por série, algumas mensagens que tem por série, por nome. A síndrome disso, a síndrome daquilo. E também o espírito daquilo, o espírito disso. Eu classifico essa mensagem essa noite nesse culto de doutrina para que nós viemos entender algumas lições sobre esse texto, sobre o espírito de Absalão. Diga comigo, o espírito de Absalão. Para quem não sabe, a palavra Absalão significa paz de Deus. A palavra Absalão significa o pai da paz. Quando Absalão nasceu, certamente Davi pegou em seu colo, em seus braços, o ergueu para cima e deu esse nome, dizendo pai da paz, ou a paz de Deus, ou a paz do pai. Davi certamente pegou seu filho Absalão, quando nasceu, ergueu para os céus e deu esse nome, Absalão, o pai da paz, ou a pai, ou o pai da paz, ou a paz de Deus, ou a paz do pai. E nós vemos que no decorrer da história, iremos ver mais na frente, que o final da vida de Absalão foi triste. Levantou-se contra seu pai, levantou-se contra o reino, levantou-se contra a vontade de Deus sobre o seu pai Davi. E o final da vida de Absalão foi triste. Ele morreu na floresta de Efraim, a qual seus cabelos, a sua cabeça, por ter cabelos longos, enganchou-se nos carvalhos de Efraim, na floresta de Efraim, onde teve uma grande batalha entre o exército de seu pai e o seu próprio exército levantado. E diz que ali ele ficou pendurado. Alguém veio e o feriu, ele pendurado pelos cabelos em um carvalho na floresta de Efraim. O final da vida de Absalão foi triste. Alguém que nasceu com o nome de paz, alguém que nasceu para trazer a paz, aquele que seu pai depositou sobre ele, esse trará paz para minha casa. Aquele a quem seu pai depositou confiança, fé, esperança, profecia de lábios de seu pai, de quem o amava, dizendo: esse vai trazer paz para quem viver ao lado dele, onde ele viver terá paz. Absalão, paz de Deus, Absalão, ou pai da paz. Só que nós vemos que durante toda a vida de Absalão, o filho que era para ser o filho da paz, irmão Lames, acabou se tornando o filho da guerra. Absalão, que tinha tudo para ser o filho da paz, o filho da pacificação, acabou sendo o filho da rebeldia, acabou sendo o filho da rebelião, acabou sendo o filho da discórdia, acabou sendo o filho das lágrimas, acabou sendo o filho da tristeza, acabou sendo o filho do sofrimento. Eu quero lembrar você que não é porque nós já estamos em Cristo, não é porque Deus já nos deu uma esperança nova, não é porque Ele já nos deu uma novidade de vida, não é porque Ele já nos deu uma visão nova para acreditar nele e viver por Ele, se nós não agarrarmos aquilo que Ele já estabeleceu para nós, certamente o nosso coração nos enganará, certamente o nosso coração irá roubar a esperança que Deus nos deu, para que nós íamos fazer aquilo que o Pai já depositou sobre nós. O filho da paz se transformou no filho da guerra. Pergunta para esse irmão que está do lado: tu é filho da paz ou tu é filho da guerra? Absalão se tornou o filho da rebeldia, o filho da discórdia, o filho da desunião, o filho da contenda, o filho do desgosto, o filho da guerra, o filho da morte, o filho do sofrimento, o filho da lágrima, o filho da vergonha de uma mãe, o filho da vergonha de um pai. Só que eu sei que nós pregamos aqui essa noite, nós viemos para cá para aprender que nós somos filho de Deus. E é bem verdade que nós que somos filhos de Deus, aqui e acolá pode até nós errarmos,
mas nós teremos um coração arrependido, como o nosso, do coração do nosso pai, o coração de Davi, o coração do pai de Absalão. Qual é a diferença de Saul para Davi? É porque Saul reinou 40 anos, e reinou 40 anos Deus sendo com ele, e Saul errou muitas das vezes. Só que as vezes em que Saul errou, Saul não se arrependeu, porque no seu coração não havia espaço para arrependimento. Em vez, o coração de Davi, que também reinou 40 anos, quando Davi reinava e certamente cometia alguma falha, e ele se dava conta que o Espírito Santo lhe convencia que ele havia errado, Davi se quebrantava em pranto, em lágrimas, vestido com um pano de saco, se humilhando, dizendo: Deus, pequei simplesmente contra ti pequei, perdoa-me, Senhor, purifica-me como esopo, e serei mais alvo do que a neve. E qual é a diferença de Saul para Davi? É porque no coração daquele que Deus havia levantado, havia arrependimento para que Deus viesse o perdoar de novo. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Em meio a todos os erros que eu cometa, em meio a todos os erros que você possa cometer, sempre tem que existir espaço para arrependimento em tua alma. Ei, só quem já entendeu aqui que precisa se arrepender essa noite, Deus está visitando esse lugar essa noite, uma unção derramando sobre nós, uma unção de arrependimento, uma unção de lágrimas. Ei, não se conforme com os seus erros. Ei, deixa um espaço no teu coração para que o arrependimento de Deus venha preencher e venha fazer com que você entenda que existe um Deus que te ama acima de todas as coisas. Não basta ser escolhido de Deus. Me equivoquei na minha fala. Saul também foi escolhido e levantado. O povo escolheu, Deus também o levantou. Só que a diferença é que quando Deus é levantar Davi, o povo não sabe que o povo está precisando de um rei novo. Não é renovo, é de um rei novo. E nós sabemos que quando o povo escolhe Saul por escolha, por sorte, diz que Deus assim também o separa, mas quem escolheu primeiro foi o povo. Quando Davi vai ser escolhido por Deus, o povo não escolhe. O pai dele, o próprio Jessé, não escolhe. A própria mãe de Davi não aparece nem no contexto. Os próprios irmãos de Davi também não o escolhem. Mas a Bíblia diz que Deus fala com Samuel, dizendo: desce lá e unge a Davi, unge o filho de Jessé, o mais moço, coloca o azeite no chifre e unge-o. E diz que todos os filhos de Jessé chegam na casa e diz que um passa, ele não escolhe, Deus diz: não é esse. Diz que vão passando e Deus diz: não é esse, Samuel. Diz que vai passando e Deus diz: não é esse, Samuel. Mas quando chega Davi, que estava fora, ele mandou chamar e disse: está faltando alguém, Jessé. E Jessé disse: está faltando um, mas é o mais pequeno, é o mais moço. E manda chamar ele. Ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. E diz que quando ele chega, diz que Deus arde no coração do profeta, dizendo: é esse, unja-o, porque é esse. E quando você olha o texto que fala da consagração de Davi, está lá dizendo que Deus termina falando, dizendo: unja-o, porque é esse, ponto. Não termina com uma vírgula depois que Deus escolhe Davi, termina com um ponto, Deus dizendo a Samuel: unja-o, é esse e ponto. Eu quero lembrar você que, diferente do mundo das multidões, ou daqueles que nos escolhem para sermos alguma coisa, é diferente da escolha de Deus quando Ele nos levanta. Simplesmente quando o mundo nos escolhe para ser qualquer coisa, seja amigo, seja companheiro, seja aconselhador,
aconselhador qualquer coisa, existe uma vírgula, existe uma cláusula, existe aí um ponto de interrogação, porque Deus não está no papel nem no negócio. Mas quando Deus os escolhe, não existe dúvida, não existe cláusula, não existe travessão, não existe hífen, não existe nada. Existe um ponto final. Deus dizendo: é Ele, termina, derrama o azeite, separa, diz para Ele que é esse, pronto, Samuel, não precisa mais passar ninguém, é esse e ponto. Eu quero dizer para você que é chegado um tempo em que Deus quer nos escolher, colocar um ponto final na história que o mundo colocou em nossa vida, na vírgula que Satanás colocou em nossa vírgula. Essa noite Deus quer colocar um ponto na nossa história, um ponto final na história do diabo, um ponto final na história do mundo, e um novo recomeço nos espera no propósito e na direção de Deus. Deus tem um novo recomeço. No meio do reino, Absalão vai almejar o lugar do pai. Absalão é um espírito demoníaco que agia desde o princípio da criação do mundo. Diz no capítulo 1 do Gênesis que no espírito não havia nada, só havia trevas, e diz que o espírito voava, passeava sobre a face do abismo, sobre a face do nada. Desde esse tempo, o espírito de Absalão, o espírito demoníaco de Satanás, que atua na igreja, que atua no mundo, também já atuava. Quando a Bíblia diz que o espírito pairava na face do abismo, na face da inexistência, não existia nada. Mas isso que o Espírito Santo já pairava, Daniel, e passeava. Obrigado pelo teu glória, Daniel, me ajuda. Eu quero dizer para você que não pode ter nada ainda visível ou palpável aos teus olhos ou à tua mão. Pode não ter nada ainda que você esteja vendo ou testificando, sentindo cheiro, que você possa tocar agora, mas o Espírito Santo de Deus está pairando e passeando sobre aquilo que ainda não existe. O Espírito Santo de Deus está trabalhando sobre aquilo que ainda vai existir. Ei, pode ainda não existir, mas existe o projeto. Pode ainda os teus olhos não testificarem, mas existe o projeto da existência. Pode os teus olhos ainda não contemplarem, mas Deus está dizendo: vai existir, vai começar a existir, vai começar a aparecer, vai começar a surgir do nada. Quem recebe essa palavra e acredita no que eu estou pregando, pode os teus olhos não alcançarem ainda, mas o Espírito Santo já está pairando sobre a face daquilo que ainda não existe. Deus está dizendo, é o verbo bereshit no hebraico, é o Deus que cria, é o Deus da criação, e diz que Ele disse haja no hebraico bereshit, e diz que houve. E nunca existiu esse negócio de haver ou de criar alguma coisa, tudo já existia, era Deus. Quando houve a necessidade de criar algo novo, diz que o Espírito Santo passeou na existência do nada, e Deus trouxe uma palavra dizendo bereshit. Ele disse haja, e diz que houve luz, e diz que ele começou a dizer haja terra, e houve terra. Diz que ele começou a dizer haja luzeiros dos céus, e houve luz. E diz que ele hava a separação das águas, e também houve. Diz que ele criou animais, os répteis da terra, e diz que tudo houve pelo poder da palavra que saiu da boca do soberano. Pode não estar aparecendo nada, mas o Espírito Santo está trabalhando. Já teve tantas vezes na minha fé, Maxson, nós passamos dificuldades ministeriais, de saúde, financeira, emocionais, e a gente não vê as coisas agindo, acontecendo.
Mas diz que em um período de trevas, quando não existia nada, o Espírito Santo pairava, voava. O Espírito Santo estava no meio do nada. Nos dias que você mais precisar do agir de Deus, da voz de Deus, pode até ser que Deus não fale, mas você vai lembrar que o Espírito Santo está pairando, está vindo, está andando, está presente nessa situação, nesse momento que você possa viver. Esse espírito de Absalão é um espírito demoníaco. E a ação de Absalão é uma ação terrível no meio da igreja, no meio da humanidade, desde a existência de tudo. Eu anotei 10 evidências, são 14. Talvez não dá tempo aqui, não dá tempo de falar as 10, ou falar algumas sobre as ações do espírito de Absalão. Absalão é filho de Davi, nasceu para trazer a paz, mas trouxe a guerra, trouxe a discórdia, trouxe a morte, trouxe a vergonha, trouxe a lágrima, trouxe a destruição, trouxe o faccionismo, trouxe o desgosto, trouxe a vergonha. Absalão. E a primeira estratégia de Absalão, do espírito de Absalão, a primeira ação de Absalão no meio da casa do rei, a primeira ação de Absalão no meio da casa de Davi. Quem crê que essa casa é a casa do rei? Essa casa não é a casa do pastor, não, é a casa do rei. Essa casa é a casa do Senhor, que nos amou com amor de pai para com filho. A primeira ação do espírito demoníaco de Absalão é que Absalão, o espírito de Absalão é o espírito de morte. Nós vemos que ele matou o próprio irmão pelo um problema que aconteceu em sua casa, por Deus estar trabalhando naquilo a qual Deus havia dito ao profeta Natã, dizendo: como tu roubastes a mulher de Urias, a espada do Senhor nunca se apartará de tua casa. O maior pecado de Davi durante toda a sua vida não foi matar os homens na guerra, trazer os prepulsos. Quando os reis pediam, certa vez pediram 100 prepulsos de homens, ele trouxe 200 e jogou aos pés de Saul. O maior pecado de Saul foi ele ter derramado o sangue de um dos seus melhores amigos. E diz que Deus diz: a espada não se apartará de tua casa, Davi. A primeira ação do espírito de Absalão é um espírito de morte. Absalão tem entrado no meio da casa de Davi, Absalão tem entrado no meio da casa do rei, Absalão tem entrado no meio da casa dos crentes, Absalão tem entrado no meio das famílias brasileiras para matar, para destruir, para tirar a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que estão sendo trabalhados por Deus dentro da casa do rei. Ei, Amon era santo, era perfeito? Não, era pecador, cometeu atrocidade. Quem aqui não comete pecado? A ação de Absalão, do espírito de Absalão é essa: é tirar a vida daquele que está dentro da casa de Davi. Quem está dentro da casa de Davi, quem está dentro da casa do rei, tem a oportunidade de ser trabalhado pelo Senhor, aquele que é o dono da casa. Então, se nós estamos aqui, nós não podemos dar vez para a ação demoníaca de Absalão. Ei, levante a mão para cima, diga assim comigo: Deus, diga: Deus, essa noite eu repreendo toda ação, diga toda ação do espírito de Absalão, diga todo espírito de morte, saia, bata em retirada da minha vida. A primeira ação do espírito de Absalão é matar, é tirar a vida. E quantos de nós às vezes não sabemos lidar com as situações, não sabemos lidar com os problemas, não sabemos lidar com o que passa. O mundo já está ensinando que dá para normalizar tudo, tudo é normal. Se matam alguém na rua, se a gente estiver passando, tiver a oportunidade de tirar o celular do bolso e filmar lá o camarada matando, tirando a vida daquela pessoa, a gente filma, tira e posta. O
mundo faz isso, e isso tem entrado no meio do povo de Deus. As pessoas não têm mais a compaixão de tentar ajudar, mas sim de ver até onde é que vai aquele negócio que estão fazendo. Passou na mídia recentemente aquele rapaz que foi socado, que foi espancado por 2 seguranças em um supermercado muito famoso no Brasil, espancado até a morte. Tiraram a vida dele, sufocaram ele. É verdade que a mídia se apoiou também para divulgar do que tanto se propaga hoje como certo, como eles acreditam. Mas eu vendo aquela cena que passa direto na televisão, no jornal, em vez das pessoas correrem em cima daqueles homens, tentar tirar ele e puxar dali, as pessoas, cada um puxa o seu celular e começa a filmar. O espírito de Absalão continua atuando na humanidade também, quer atuar no meio da igreja. Só que eu quero perdoe-me, Senhor, quem determina é Ti. Eu quero profetizar para nós, para mim, para minha vida, para minha casa, para a igreja a qual nós estamos aqui essa noite, que nós não daremos brecha para o espírito de morte de Absalão. Nós daremos legalidade a Deus para o espírito que atua e efetua em nossa vida. Ele sim, só o Senhor tem legalidade para efetuar e operar em nossa vida. É normal no mundo, para nós é atrocidade. A terceira ação do espírito de Absalão é que Absalão é o espírito de ostentação. Absalão é o espírito de demonstração de poder. Diga-se comigo: ostentação, demonstração de poder. O espírito de Absalão é um espírito de ostentação, um espírito de poder. O espírito de Absalão tem entrado no meio da igreja, tem entrado na humanidade. Olha o que diz o versículo número 1, para você entender. O versículo número 1 diz: aconteceu que depois disso, Absalão fez para si carros e cavalos, carruagens com cavalos, em outras traduções, e levantou 50 homens de escolta para que corressem adiante dele. Isso aqui é a atitude de quem é rei. Absalão, sendo filho do rei, por muitos filhos que Davi tinham, esse era o mais ostentador. O que é ostentação? A palavra filho pródigo, quando nós pregamos a parábola do filho pródigo, a palavra pródigo remete àquele que ostenta. O ostentador, que é aquele que ostenta, é aquele que gasta o que tem, que mostra para mostrar que tem, aquele que mostra o poder que tem, aquele que se amostra com o que tem, aquele que gosta de mostrar, de dizer que pode fazer, desfazer. É o que o mundo nos ensina, que é padrão de homem, que é padrão de mulher, mostrar que é bonita, mostrar que é bem preparada. Você entende o que eu disse? É padrão do mundo, mostrar o que tem, mostrar que pode comprar, mostrar o melhor carro. Aí vem a pandemia, fecha com tudo. Quem tem carro bom não pode andar no carro, quem tem carro simples também não pode entrar no carro, e a ostentação vai embora. Pandemia colocou todo mundo igual. E a segunda ação do espírito de Absalão é um espírito de ostentação, de demonstração de poder. Ele levanta 50 batedores, irmãos. Quem sabe o que é batedores, vocês sabem. 50 homens que vão correndo com espada, marchando, 25 na esquerda, 25 na direita, abrindo caminho para Absalão, que vem lá atrás com carros de ferro e cavalos marchando ali, passando pelas ruas de Jerusalém, para que ele venha a ser venerado como rei. A segunda ação de Absalão no meio da igreja, no meio do mundo, é um espírito de ostentação. É difícil eu dizer isso, mas eu tenho que dizer. Quantas pessoas às vezes não deixam de vir para a igreja? Já ouvi aqui, ouvi em outras igrejas que eu prego. Às vezes a gente vai pregar em igrejas de pastores amigos nossos, a gente sempre conhece um irmão de determinada igreja. Quando a gente vai, não sente falta. Eu sempre ligo: cara, eu fui pregar lá, tu nem estava. Uma vez eu liguei para um casal amigo nosso,
E a mulher do nossa amiga minha da Josi disse assim: não, é porque eu não estava com roupa para ir para o culto. Isso é a ação do espírito de Absalão. O espírito de Absalão está dentro da igreja, irmão, e muitas das pessoas têm dado legalidade a ele. Só vem para o culto se tiver para mostrar alguma coisa, se der para mostrar alguma coisa. O espírito de Absalão é aquela pessoa que Deus o dá condições para ele dizimar no gasofilaço, devolver o que é de Deus. Mas ele, quando vem ao gasofilaço, ele vem com o envelope na mão balançando, para que as pessoas vejam que ele está depositando não o que é dele, mas o que é de Deus. É a ação de Absalão, é mostrar que tem, é mostrar que pode, é mostrar que é melhor do que os outros, é dizer que não vai para o culto porque não tem uma roupa nova, é dizer que só pode ir para o culto se tiver um sapato novo, é dizer que só pode ir para o culto se tiver de pranchinha, é dizer que só pode ir para o culto de brinco novo, é dizer que só pode ir para o culto se tiver alguma coisa nova para ir. E você está sofrendo com uma ação de Absalão, e isso só serve para quem está lá no mundo. Nós já fomos salvos pelo poder da ação de Cristo na cruz do Calvário, e a ação de Absalão não pode mais ser efetuada em nossa vida. O que nos traz para a igreja é o amor de Jesus que está em nós, não é a roupa. Quantos cultos eu não venho para cá, irmão, que eu não tenho R$1 para dar de oferta? Quantos cultos eu já vim aqui e coloquei a mão no tanque do carro e disse: Josi, vamos orar para ver se dá para chegar lá. E ela disse: se não der, nós bota o carro na igreja, o Levi vai deixar nós. Outro dia fiquei num prego, um irmão aqui me deu R$50 e eu abasteci todinho. Aquele que mostra, aquele que quer dizer que pode, aquele que quer vir, não para entregar a Deus, aquele que quer vir para dizer que prega bem, aquele que vem para o culto para dizer que canta bem. Não estou dizendo que nós podemos pregar qualquer coisa, não estou dizendo que nós podemos cantar qualquer coisa, porque nós não podemos. Temos que dar o melhor para Deus, mas nós temos que entender que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita, e ainda faz muita diferença nos oráculos de Deus. Uma adoração verdadeira e uma lágrima quente descendo em um rosto de um pecador arrependido. Aqui, quando nós adoramos, uma lágrima descendo verdadeira e genuína ainda faz a diferença no coração de um pecador arrependido. Diga para essa pessoa que está falando assim: você não precisa dizer que tem, você só precisa, diga, você só precisa oferecer o melhor para Deus. A primeira ação do espírito de Absalão é mostrar que pode, é andar com carruagem, 50 batedores na frente, o povo venerando, dizendo: aí vem um príncipe, aí vem o soberano, aí vem o cara. E a Bíblia diz que nos dias de Salomão, o homem mais bonito de todo o país era ele. Era alto. Tem um texto que eu não achei enquanto eu preparava o sermão, que dá até a medida das tranças do seu cabelo, símbolo de vaidade, por tão bonito que ele era, alto, musculoso. Quando ele passava, as pessoas o veneravam, dizendo: aí vem um cara, não tem para ninguém depois de Davi, é ele. Quando Davi acabar os seus dias, é ele. Quando Davi chegar a descer a sepultura, é ele. Quando Davi não tiver mais nada para queimar, é ele. Quando Davi não foi mais ninguém, é ele. Quando Davi não tiver mais condições de estar na cadeira, é ele. Só que eu quero dizer para você, Deus ainda tem uma carta na manga para ser revelada até que ele venha voltar para nos buscar. Deus ainda tem uma carta na manga para levantar até que ele venha nos buscar. E enquanto o mundo escolhe, enquanto o mundo aplaude, nem tudo que o mundo aplaude, Deus aplaude. Nem tudo que o mundo escolhe, Deus escolhe. O mundo pode até escolher
escolher Absalão, Satanás pode até escolher Absalão, mas Deus vai ter sempre um Salomão guardado na manga para administrar o que é dele. Deus sempre vai ter o filho mais novo, mais pequeno, guardado ainda no ventre de sua mãe, para ser usado por Deus nessa terra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Não deixe que os elogios do mundo desçam para o teu coração. É melhor estar no ventre de Batseba do que nas praças sendo venerado como importante. É melhor estar no ventre, no útero de Batseba, do que ser aplaudido pelos mundos. É melhor ainda estar nas entranhas de Batseba do que estar nos outdoors do mundo. Deus vai levantar Salomão até que ele venha nos buscar. Deus ainda vai ter uma carta preparada na manga para usar. Precisa aparecer não, cara. Para que esse negócio de aparecer? Alguém conversando comigo esses dias perguntou: pastor, como é que o senhor faz aqueles cartazinhos? Qual é o aplicativo? Eu disse: é um aplicativozinho simples, eu não sei mexer muito. Fazer esses cartazinhos que divulga. Para mim é hobby. Descansa a cabeça. Quando eu estou faço um cartaz, eu descanso, eu fico olhando, acho tão bonito. Aí um irmão olhou para mim e disse assim: pastor, por que o senhor não bota a sua foto? Eu disse: não, cara, não dá certo. Às vezes não quer magoar, né? Alguns dizem que eu sou muito sisudo. Eu disse: não precisa não. Até porque por muitos motivos eu não sou lá bonito essas coisas. Eu disse: o pastor precisa aparecer mais. Eu, não. Debaixo do sangue de Jesus eu digo isso aqui, irmão. Quando é para pregar fora, faz um cartaz meu, eu fico com medo. Eu fui pregar numa igreja um tempo. Primeiro ano aqui, fizeram um cartaz para mim muito bonito. E quando eu cheguei na igreja para pregar, tinha umas senhoras, e uma senhorinha me abraçou e disse assim: eu pensei que ele era maior. Eu vi ele barbudo, eu pensei que ele era mais grande. Brincadeiras à parte, é melhor nós estarmos sendo tratados por Deus no oculto, no escondido. E quando Deus nos levantar, as pessoas dizer: de onde veio esse que... Você lembra quando Davi matou o gigante? A Bíblia diz, antes dele matar o gigante, que ele ia para a casa de Saul tocar harpa quando ele estava endemoniado. Antes dele matar o gigante, ele ia tocar harpa, e diz que o espírito mal saía de Saul e ele ficava tranquilo. Um capítulo depois diz agora que Davi mata o gigante, corta a cabeça, vem andando com a espada na mão e a outra mão segurando a cabeça de Golias, e diz que Saul está olhando com seu filho Abner, dizendo: quem é esse? Aí fica a pergunta: ué, ele morava na casa dele e agora, depois que ele matou o gigante, ele não sabe quem ele é? A pergunta quem não quer calar: quem é Davi perante aos olhos de Saul? Quando Davi mata Saul, quando Davi mata Golias, Saul agora fica maravilhado com aquilo todo. Saul está dizendo uma coisa: quem é esse menino? Eu conheço ele, adorador, tocador de harpa, tranquilizador de coração aflito, adorador nas escondidas, mas o que ele fez hoje, eu nunca acreditei que ele poderia fazer. Então quero que você tome posse dessa palavra e faça para Deus no oculto e no escondido, que chegará o tempo em que você vai fazer coisas maiores para a glória de Deus e todo mundo vai ficar sabendo. Aí diz que Saul diz na porta da tenda para Abner, seu filho, ele diz assim: quem é o pai desse menino? Pergunta para esse irmão que está do lado assim: quem é teu pai? Nosso pai é Deus.
É Ele que nos dá a força para vencer Golias. É Ele que nos dá a força para vencer o gigante todas as manhãs. É Ele que nos dá a força para erguer a espada de Golias. É Ele que nos dá a direção para escolher as 5 pedras lisas do ribeiro. É Ele que nos dá a capacidade de aprender com a fonda. É Ele que nos dá força para vencer o urso. É Ele que nos dá força para vencer o leão, irmão Pedro. É Ele que nos dá força para nos saber sair da lança de Saul. É Ele que nos dá força para vencer os filisteus. É Ele que nos dá a sua força para vencer todas as coisas que vêm de contra a nossa vida. Ele é o nosso Pai. Quando você for usado por Deus, quando Deus te levantar para fazer alguma coisa, quando você conseguir ser instrumento de Deus nessa terra, lembre-se, a glória sempre será do Pai. O filho pode até fazer alguma coisa, mas a glória sempre será do Pai. O filho pode até derrubar o gigante, mas a glória sempre será do Pai. Você pode até largar as drogas, mas a glória sempre será do Pai. Você pode até engravidar em um útero infrutífero, mas a glória sempre será do Pai. A glória não é nossa, é do Pai. Glória. A primeira ação de Absalão, do espírito de Absalão, é essa: é mostrar que pode, é receber aplauso, é fazer com que as pessoas olhem para nós e sejam atraídas pelo que nós somos. A segunda ação do espírito de Absalão, fica de pé. Que hora aí? Alguém me diz, o meu atrasou. Segunda ação do espírito de Absalão, vem para cá, Daniel, só mais um. Eu gosto da tua garganta para acabar logo com tudo. Segunda ação do espírito de Absalão é que o espírito de Absalão é um espírito de manipulação. Diga comigo, manipulação. Versículo 2 e 3 e nós encerramos. Versículo 2 e 3 e nós encerramos. E levantando-se Absalão pela manhã bem cedo, parava na entrada da porta, e todo homem que tinha uma demanda que devia ser submetida ao rei Davi para julgamento, Absalão chamava a pessoa e dizia: de que cidade tu vem? E ele respondia: teu servo é da tribo tal, da tribo de Israel. Versículo 3. Então Absalão lhe dizia: olha, tuas palavras são boas, as tuas palavras são justas, mas não tem quem te ouça da casa do rei. A segunda ação do espírito de Absalão, irmão, é um espírito de manipulação, um espírito de mentira. Absalão dizia para as pessoas que chegavam de manhã na casa do rei para julgar as suas necessidades, as causas: roubo, furto, homicídio. E Absalão ficava na porta da casa real e dizia: o que tu tem para resolver hoje? Pergunta para esse irmão: o que tu tem para resolver hoje? O que tu tem para resolver hoje? Absalão ficava na porta e dizia: o que tu tem para resolver hoje? A pessoa dizia, versículo 3, e ele dizia: as tuas palavras são justas, tu tem razão, mas não tem ninguém aqui na casa do rei para que possa te ouvir. Segunda ação do espírito de Absalão é manipular, é mentir, que não tem ninguém que possa nos escutar. É mentir para nós, dizer que não tem ninguém que possa se compadecer de nós. Alguém me disse essa semana, dizendo: olha, as redes sociais têm acabado com a unidade da igreja. E é verdade. Em vez de nós nos juntarmos, resolvermos os nossos problemas, irmãos, às vezes nós começamos a agredir uns aos outros. Eu já vi casais
A mulher brigou, chateou com o marido. A mulher vai lá e posta, dizendo tudo que tinha vontade de dizer para o marido. É a ação do espírito de Absalão. Um espírito de manipulação, de mentira, que brada no nosso ouvido, no nosso coração, dizendo: não tem ninguém que possa te entender, não tem ninguém que possa te escutar. Absalão ficava na porta do rei e dizia: não tem ninguém, não tem ninguém que possa entender o que você veio fazer aqui. Coloca a mão no peito, fecha os teus olhos. Diga assim comigo: meu Deus, me ajuda. Eu sei que tu me entende. Eu sei, diga, eu sei que algumas vezes eu tenho razão, outras vezes eu não tenho, mas eu sei que tu me entende. Eu sei, diga, eu sei que tu é o meu rei, que tu é o meu pai. Eu não tenho o que resolver com Absalão. Diga-se comigo: eu preciso entrar na tua casa, ouvir a tua voz e falar contigo. Fecha os teus olhos, vamos adorar. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração. Fecha os teus olhos, derrame a tua lágrima para Ele. Sede de ti, em meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Que haja chuva no teu coração de esperança. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Senhor, derrama a tua chuva sobre nós, a tua chuva de graça, a tua chuva de perdão. Senhor, nós não aceitamos viver, Senhor, com a ação demoníaca do espírito de Absalão em nossa vida. Um espírito de manipulação, um espírito de ostentação, um espírito, Senhor, de poder exacerbado. Tira, Senhor, de nós, Senhor, aquilo que não vem, Senhor, do teu coração. Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio. Derrama, Senhor, derrama a tua chuva de poder sobre as famílias aqui. Todo coração seco, todo coração que está fraco, que o Senhor derrame a tua chuva de poder, Senhor, essa noite. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva, derrama neste lugar. Sai o espírito de Absalão, espírito de morte, espírito de discórdia,
espírito de manipulação, espírito de ostentação. Oh, te convidamos, Espírito Santo, para que sim, o Senhor reine sobre nós. Dentro de nós, Senhor, não existe espaço, Senhor. Senhor, para ressentimentos, para mágoas. É bem verdade, Senhor, que muitos de nós que estamos aqui temos mágoas, ressentimentos em nossa alma, em nosso coração. Mas nós cremos, assim como essa canção é dedilhada, Senhor, em Ti, que o Senhor pode derramar sobre nós a Tua chuva da graça, a chuva do perdão. E que o Senhor possa, Senhor, nos sarar, nos lavar. E que nós possamos viver a plenitude, Senhor, do Teu amor. Nos abençoa, Pai. E arranca de nós, Senhor, a ação maligna de Absalão. Tem alguém essa noite para se reconciliar com Jesus? Para voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver, venha, Jesus te ama. Tem uma obra em tua vida. Quem é o pai desse menino? Quem é teu pai? Irmã Jaqueline está vindo se reconciliar. Aplauda Jesus. Alguém segura o nenenzinho aqui, irmã Nete? Tem mais alguém? Venha. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Nós temos um Pai. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Venha para Jesus, Jesus te ama. Quebranta-me, transforma-me. Vamos encerrar. Queria que a igreja levantasse a voz. Enche-me como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmã Jaqueline, eu vejo duas mãos abertas sobre tua cabeça.
duas mãos grandes e limpas, e essas mãos são abertas, e sobre tua cabeça cai assim derramado, como se fosse prata derretida no fogo. Tu é banhada hoje por prata. Deus te blinda. E tem coisas que acontecem na nossa vida, irmã Jaqueline, é para que a gente venha entender que nós somos fracos mesmo, e que nós precisamos de Deus, como Paulo diz: quando estou fraco é aí que estou forte. O teu pai te perdoa. Eu sei que no teu coração existe arrependimento, e o teu Deus, o teu pai te abraça hoje. Em nome de Jesus, levante as mãos para cá. Eu te abençoo, a igreja, a tua família, essa casa te abençoa. Abençoa o teu marido, abençoa os teus 2 filhos, abençoa o teu pai, abençoa os teus irmãos, os irmãos que estão lá em Jaguaribara. Nós abençoamos eles, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Abençoe o nosso lanche ali, tá bom? Coisa boa, irmão. 10 tópicos, falei 2, meu Deus do céu. Deus é bom. Amanhã ensaio 3 horas da tarde, tá certo? 3 horas venho, a Valdiana vai ensaiar, e eu vou estar pregando amanhã. Estou com uma palavra que eu quero pregar amanhã, e eu creio que Deus vai fazer maravilha.